Oi, tudo bom? Eu sou a Martina Metti, eu sou administradora do grupo Me Separei Agora, página que está no Facebook, né? E ainda eu tenho a página Divórcio para Elas e meu perfil pessoal, que é Martina Metti. Eu decidi começar a gravar vídeos porque eu percebi que as pessoas não estavam lendo os textos, e às vezes é chato ler os textos. A minha opção, na verdade, inicial era fazer por textos, porque eu falo sobre o divórcio, e muitas vezes é mais. Você tá dentro de casa, né? E não pode ver um vídeo, porque o ex tá ali escutando. Então, eu resolvi escrever, porque seria uma forma mais discreta para falar sobre o assunto, né? Como eu vi que a interação com vídeo é o que bomba, e recentemente eu decidi fazer um processo de coaching e me tornar coach, então eu decidi subir para o próximo nível, que é começar a compartilhar vídeos com vocês. Nesse momento, como nós estamos em época de pandemia, eu estou gravando aqui de casa, e eu decidi fazer o primeiro vídeo sobre a tomada de decisão e o que é necessário para negociar um divórcio, uma reflexão sobre as questões que te levam, né, e como negociar o teu divórcio e a tua mediação. A pandemia fez com que a gente convivesse mais intimamente novamente, né, por muito tempo, porque foi tirada as nossas distrações do dia a dia, como os passeios, o próprio ir ao trabalho. Então, agora vocês têm que conviver intensamente dentro de casa, e muitos estão percebendo que não é isso que eles querem e que está na hora de se divorciar. Então, eu vou trazer um pouco uma reflexão sobre esse momento de tomada de decisão. Qualquer dissolução é dolorosa para ambos, na verdade, ambos saem feridos de um processo de divórcio ou de um rompimento, né? Ninguém tá feliz nessa hora. A gente sente o gosto do fracasso, abala a nossa autoestima, alguns sentem culpa, ou muitos sentem culpa. Há um desequilíbrio emocional, há um desequilíbrio estrutural. Então, sim, dá para sentir alívio, porque é um alívio de né, para a gente tomar uma decisão e se posicionar é um alívio, porque enquanto a gente não toma essa decisão, a gente fica remoendo. E então essa dissolução é algo importante, né? Uma decisão importante para a gente. A gente toma ela quando a gente percebe que a estrutura familiar foi partida, né? Há algo disfuncional ali dentro de casa e que está fazendo com que não faça nada mais sentido ali, estar ali com essa outra pessoa. A bolha estourou, os alicerces caíram, então como vai ser daqui para frente, que é o que eu quero de fato falar, tá? Que você vai ter que fazer? Você vai ter que negociar o seu divórcio, a sua saída de casa ou a sua permanência de casa com a outra pessoa. E isso não é fácil, né? Vai ter momentos, vai ter situações em que o outro não vai querer, e então a necessidade de desenvolver a forma de dialogar com o outro. E é isso, sobre isso que eu quero trazer a reflexão, né? Primeiro eu quero falar sobre o que se discute no divórcio, no processo judicial em si, tá? Você vai discutir, então, o rompimento da relação, um vai querer o divórcio, se o outro não quer, o juiz pode, inclusive, tomar a decisão pelo outro. Ele supre e outorga, ele supre o sim do outro, tá? Então, se um bate pé e diz que não quer, o juiz determina e diz, não, eu vejo que a outra parte quer e que não tem mais o que fazer, então o juiz pode tomar a decisão pelo outro. O outro não querer divorciar não é um impedimento. Outras questões para quem tem filhos, você vai ter que discutir a guarda, como é que vai ser a guarda daqui para frente, como é que vão ser as visitas, e com os alimentos, né? Como é que vai ficar a situação financeira como um todo para cada um. A situação financeira sempre é o mais complicado, porque normalmente a gente vai ter muitas pessoas se divorciam por motivos de dívida, e as dívidas também são partilhadas, viu? Não fazem parte do pacote. Tanto os ônus quanto os bônus são divididos normalmente por 2, tá? Então, há necessidade de discussão da partilha de bens e de reestruturar novamente a vida de cada um, né? E quem é que vai ficar com casa, com carro, com os filhos? Às vezes,
tem o conflito do filho não querer ficar com a gente ou não querer ir com o outro. Então, é um momento onde vários pontos vão ter que ser encarados e discutidos, tá? Então, vamos falar um pouco sobre diálogo, né? O que que acontece? Nós temos essas... Oh, vai faltar luz aqui em casa. Temos opiniões diferentes, tá? Por exemplo, hoje tá chovendo, então eu vou olhar para fora e vou dizer assim, bah, que dia bom para ficar em casa, né? E vou curtir minhas coisas em casa e para mim tá tudo bem, é ótimo estar aqui em casa. Já para o outro, ele vai olhar e vai dizer assim, bah, que dia ruim, né? Que porcaria de dia que eu tenho aqui. E tudo bem, né? Isso não significa que a gente é inimigo. Isso só significa que eu tenho uma opinião diferente do outro, tá? São conflitos que vão aparecer e que vocês vão ter que aprender a dialogar. Nessa hora, o que eu acho que vocês têm que avaliar é o seguinte. Eu vejo o processo de divórcio, principalmente no início, como onde ambos saem perdendo, tá? E a questão é essa, assim, ó, você vai ter que aprender a negociar a sua saída. Nem sempre uma pessoa só vai ganhar e a outra pessoa vai perder, entende? Ambos vão sair ganhando com algumas coisas e o outro vai sair perdendo e vai ter... e vice-versa, tá? Então, o que você tem que ver é o que você aceita perder, o que é importante para ti. E faz uma listinha, de verdade, assim, olha, isso eu consigo abrir mão, isso eu não consigo abrir mão. Começa a refletir sobre o que vai ser, como vai ser. Porque, é como eu disse, no divórcio ninguém sai ganhando, tá? Ninguém vai sair 100% satisfeito. E como é que tu vai dialogar com o outro tendo muita boa vontade. Isso vai exigir muita boa vontade de ambos, tá? Nem sempre é possível. Quando não é possível, eu aconselho a procurar um mediador. Nem sempre tem que ser um advogado. Às vezes tu tem um bom amigo que saiba fazer a mediação. E depois você traz a figura do advogado, tá? Pode ser, inclusive, um psicólogo, não? Existem pessoas formadas em mediação que vão saber administrar essa questão, ou o próprio advogado vai poder saber administrar essa questão. Outra questão é a seguinte, assim, ó, quando você tem clareza sobre o que você quer, o que não quer, a primeira audiência que você terá no judiciário é uma audiência de conciliação. É onde o juiz vai tentar fazer esse papel do mediador, tá? Então, vá preparado para essa audiência com muita força, boa vontade, com a intenção ou com uma proposta mesmo de tentar dialogar e entrar num acordo e ter um consenso ali. Quantos mais tópicos vocês tiverem de consenso, mais rápido e menos doloroso vai ser o processo de divórcio. Porque assim, ó, se você vai para um processo de litigioso, esse processo vai continuar e isso vai gerar mais gastos, aumenta o valor tanto dos advogados, né? E tanto o gasto emocional. Então tem que ver até que ponto isso é interessante para ti, né? E manter a briga por mais tempo. Daí, muitas vezes é necessário um estudo social para o advogado, para o juiz avaliar o que é melhor, por exemplo, qual residência é melhor para a criança. Então tem várias questões num processo judicial litigioso que vão onerar a todos vocês, tá? E eu digo oneração emocional, principalmente, né? Porque o juiz ele prefere, claro, o consensual, mas eu vejo que muitos têm má vontade no processo litigioso. Tipo, ele sabe que as pessoas estão lá brigando, e aqui eu acho que uma observação válida é isso, é tu ter consciência que o processo judicial não é um processo de vingança. Não há, não se leva um processo judicial, um divórcio, como um meio de vingança, tá bom? Por quê? Porque o juiz saca isso, ele vai perceber isso, ele não é burro, e isso vai gerando desgaste, tá? Tanto para advogado quanto para as partes e principalmente para os filhos. Há um sofrimento de todos nessa situação. O que mais falar? Outra questão você vai contratar um advogado e na minha opinião, tá?
se você perceber que o advogado está estimulando guerra e está estimulando vingança, pensa bem antes de contratar, tá? Por quê? Como eu falei, não é um lugar para vingança. Né? Não, o único ganho pessoal do advogado em estimular a vingança é financeiro. Então, vê mesmo se é necessário tudo isso, e esse vídeo é para você refletir sobre essa necessidade também, tá? Então, vamos voltar ao assunto principal, que é a questão da mediação e do diálogo em relação ao divórcio, tá? Conhecer os seus direitos, então, é fundamental. Saber o que vai ser dialogado e o que vai ser discutido é fundamental, porque eu vejo muito homem dizendo assim, eu vou te tirar a guarda dos filhos, tu não tem direito a alimentos, eu vou, e usa isso como forma de ameaça, tá? Então, assim, você tem que saber o que é verdade, o que é mentira nessa situação como um todo, e é assim, isso vai te dar mais tranquilidade para encarar tudo também, né? Agora, outra questão que para mim veio nova, tá? Eu fiz um curso de coach de relacionamento e de mídias sociais, tá? Que é o que me levou a gravar vídeos. E ali a gente estudou sobre o perfil psicológico de cada pessoa, tá? E o que eu vi que esse conhecimento faz diferença na hora do divórcio. Eu vou dar um exemplo pessoal meu. Então, assim, existem 4 perfis: o gato, a águia, o lobo e o tubarão. E no meu caso, por exemplo, eu sou gato, tá? O que o gato é? Ele é mais pacífico, ele busca o consenso, ele busca a empatia, ele se coloca no lugar do outro, ele entende o outro. Então, há um reflexo negativo disso? O gato pode ser facilmente abusado. Então, assim, se tu sabe como é que tu age, reage, como é que tu é, tu pode chegar no teu advogado e simplesmente dizer para ele assim, cara, eu preciso que em relação a tais e tais pontos, tu lute por mim, porque isso é importante para mim, porque eu não vou saber lutar. Outro perfil psicológico, o tubarão. O tubarão, ele é faca na bota, tá? Ele luta por ele luta pelas coisas dele, e muitas vezes, um lado negativo, vamos dizer assim, é ele atropelar o outro. Quando ele atropela o outro, ele intimida, né? Ele pode se tornar abusivo. Então, se eu sei que eu sou tubarão, eu nessa hora vou saber que eu vou ter que me controlar. E vou dizer, olha, vamos puxar o freio, porque não é a hora de sair chutando balde e machucando todo mundo. Porque isso tem reflexos, como eu disse. A vingança tem reflexos. A sua postura vai ter reflexos. Então, saber o teu perfil psicológico vai fazer diferença nas tuas relações e na forma com que tu vai reagir. Tu saber quando tu tá te vitimizando como gato, vai fazer com que tu olhe todo o processo de forma diferente, tá? Acho que futuramente eu vou dar uma aula sobre perfis psicológicos. Existem análises mais completas, essa é a mais simples mesmo desses animais que eu citei ali, mas que já nos trazem uma boa noção do como agir e como dialogar e o que observar. Eu espero ter ajudado. A minha ideia é contribuir, eu não só em termos jurídicos, né? Porque os termos jurídicos, normalmente no processo de divórcio, só importam para o advogado, tá? Mas é como eu disse, eu ajudo vocês a entenderem os direitos. Eu vou fazer vídeos sobre guarda, sobre visitas, sobre partilhas, sobre questões financeiras. A minha intenção, sim, é trazer mais informações. Se vocês quiserem ou tiverem sugestões, é só comentar aqui abaixo. Se esse vídeo fez sentido para ti, por favor, deixe um like, deixe um comentário, vai me ajudar bastante, porque é tudo novo para mim também, né? Eu sou uma pessoa tímida, tanto que eu não fazia vídeos, eu ficava mega envergonhada e continua, é o primeiro vídeo que eu estou fazendo. E se você achar que esse conteúdo é importante para outra pessoa, eu agradeço se você compartilhar, tá bem? Muito obrigada e bom dia.